Teoria e Prática de hoje traz um assunto relevante para toda a população: clássicos da literatura. E para falar sobre isso, eu estou no estúdio com dois professores. Professor Fabiano Santos, que é doutor em estudos literários, graduado em letras e professor de língua portuguesa e literatura na FHO Uniararas. E o professor Tiago da Chaga Santos, que é mestre em filosofia, graduado em ciências sociais, professor de filosofia e sociologia do ensino médio na rede estadual de ensino. Professor Fabiano, já tenho uma pergunta a fazer. A BBC Brasil trouxe um estudo recente em que diz que ler clássicos da literatura estimula o cérebro. O que define um texto como sendo um clássico da literatura? Bem, Érica, a definição de clássico, ela é um pouco volátil, ela varia de acordo com contextos e com épocas, né? com estágios da crítica literária e da historiografia literária. Mas a gente pode dizer, de modo geral, que o clássico é um texto que sobrevive ao tempo, um texto que se interpõe em dada cultura como um texto de referência, um texto de formação, um texto que passa a ser emulado, que serve de modelo e que entra para o imaginário coletivo de uma certa época e de um certo contexto cultural. Portanto, o clássico é o texto que sobrevive à ação do tempo, é o texto que, não, seria exagero dizer que o clássico ele se propõe a ser eterno, mas por condições diversas ele permanece como um texto de referência para múltiplas épocas e para a identidade de um certo contexto cultural. Se eu te pedir um exemplo, qual seria um exemplo claro de um clássico da literatura? Bom, a gente tem, por exemplo, na nossa cultura, né, na cultura lusófona, na cultura que fala portuguesa, a gente tem como talvez o grande clássico da nossa literatura, o maior, talvez seja os Lusíadas do Camões. É um texto importante para qualquer país de língua portuguesa, não apenas porque ele é um texto que reproduz faz uma ponte entre toda uma produção anterior da cultura clássica, da cultura valorizada até então, e faz essa conexão com a cultura de língua portuguesa, como é um texto que revoluciona, a gente poderia até dizer que promove uma renovação na própria língua. Boa parte do que é dito hoje, do léxico hoje vigente na língua portuguesa, das construções sintáticas da nossa língua, nascem com esse texto. Aqui no Brasil a gente tem um outro exemplo de clássico, que é a obra do Guimarães Rosa. A obra do Guimarães Rosa se interpôs, se colocou como um novo modelo, uma nova forma de construção de narrativa e principalmente revelou para a própria cultura brasileira aspectos desconhecidos para a maior parte, né, da população brasileira. Inclusive buscou no que a gente tem específico na nossa cultura, como sertanejo, interior do Brasil, aqueles elementos que são universais. Então a questão da universalidade, né, da possibilidade, ou ao menos da possibilidade de universalização, ou seja, a possibilidade de comunicar para um número maior de pessoas ou para uma cultura mais vasta, acaba definindo o clássico. Entendi. Então, antes de saber como funciona isso no ensino universitário, eu gostaria de ouvir do professor Tiago como é isso no ensino médio, porque nós sabemos que há uma certa dificuldade atualmente em relação à leitura pelos alunos. Falando em Os Lusíadas ou Guimarães Rosa, Os Lusíadas eu me lembro da época do vestibular. O aluno do ensino médio, como ele enxerga essa leitura? Bem, né, a gente tem, digamos, né, essa obrigação do vestibular. Então, já tem de antemão dado na escola que o aluno tem que ler certos livros para poder prestar uma prova no fim do seu ensino médio. Porém, a gente também tem, né, a história da literatura, por exemplo, onde se vislumbra de relance alguns clássicos, né, para mostrar mesmo especificidades de escolas literárias, né, até mesmo especificidade de movimentos e de categorias, né, digamos assim, não sei se é essa expressão correta, né, de formas de escrita. Né? Então, você vai ter, dentro do ensino da literatura, né, e da língua portuguesa, o uso dos clássicos. Porém, né, encontra-se uma dificuldade muito grande, que é de estimular a leitura.
né? Então, o grande problema é esse. Nós temos, sim, uma grade, né, toda uma preocupação de ler certos livros, porém, nós temos que pensar como estimular, não só de maneira obrigatória para o vestibular, mas como estimular a leitura dos clássicos. E aí, professor, você tocou num ponto fundamental também para a nossa entrevista. Essa obrigatoriedade não tira o estímulo do aluno em relação à leitura, eu diria assim, por um bom tempo, porque nós vemos algumas pessoas hoje numa faixa de 20, 30 anos e até mais, que têm uma certa barreira em relação à leitura pela obrigação que teve no ensino médio ou anteriormente. Isso acontece hoje também? Sim, né? Infelizmente, a gente ainda não conseguiu construir práticas de leitura mais estimulantes que não seja a obrigação de ler, né? Leitura é um hábito que se aprende na escola principalmente, não deveria ser só nela, mas ela que ficou com todo esse peso de estimular e construir um leitor ativo. Porém, né, essa obrigatoriedade de fazer uma prova, né, de fazer uma redação, de fazer uma análise de algum texto, ainda afasta mais do que estimula, né? Então, às vezes, não há fórmula mágica para a leitura, a não ser o hábito. Isso é o problema, né? Nós não temos esse hábito na nossa sociedade em geral. Tá, professor Fabiano, no ensino superior, mesmo panorama? Mesmo. Existe uma resistência muito grande, como bem disse o professor Tiago, com relação à leitura. De qualquer material, de qualquer natureza, sobretudo de um texto que tem uma certa, aparentemente pelo menos, uma certa distância cultural. Eu acho que o esforço, e eu acho que esse é o esforço comum ao professor em qualquer esfera de atuação, seja trabalhando com adolescentes, crianças, com adultos, né, é tentar reconstruir essa ponte, porque se essa noção de clássico de fato é verdadeira, significa que existe ressonância desse texto, que pertence à história de formação da nossa cultura, em qualquer indivíduo. O problema é encontrar o caminho para a reconstrução. A leitura do clássico, ela nasce depois da formação do hábito de leitura de modo geral. Então, se o aluno não é habituado, se o indivíduo não é habituado a ler materiais de outra natureza, é impossível que ele desperte ou que ele seja sensível ao apelo de um texto clássico. Então, por exemplo, na sua disciplina, independente da área em que você atue, no ensino superior, você consegue levar alguns trechos ou alguns textos de clássicos da literatura? Sim. Aliás, no ensino superior, a gente tem que considerar um fator determinante, né? Nós estamos formando profissionais. Quando a gente pensa na formação de profissionais, inevitavelmente tem uma série de disciplinas de caráter mais técnico ou instrumental, né? Próprias da natureza de cada um dos cursos. E então, como eu trabalho com língua portuguesa nesses cursos, eu tento aproveitar o outro lado, né? Porque existe um aspecto da formação profissional que isso é comum a qualquer área, que é a formação humanista. E aí, quando a gente pensa na formação humanista ou na humanização desse caráter profissional, existe um espaço para você contextualizar o ensino. Como eu trabalho com língua portuguesa, é uma disciplina privilegiada para o contato com textos de quaisquer naturezas. Sem dúvida. Então, eu tento sempre utilizar, por conta disso, textos literários, ou não apenas textos literários, mas também obras de artes plásticas, enfim, o referencial da alta cultura, não para ensinar o aluno os dispositivos de análise desse material, né? Até porque não é o objetivo dos cursos. Mas para que ele tenha um acesso. Exatamente, para que ele tenha ao menos uma referência. Certo. Então vamos fazer o seguinte, tem um texto seu, que normalmente é utilizado em aula, mas Sim. A gente volta com ele no próximo bloco. Perfeitamente. Então, teoria e prática, volta já. Hoje, vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena.
FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. Estamos de volta com Teoria e Prática. E a dúvida que ficou no bloco anterior: como trabalhar alguns trechos da literatura clássica com os alunos em sala de aula? O professor Fabiano nos passou um trecho que ele utiliza em algumas disciplinas. Disciplinas, ou em áreas, na verdade, que não têm ligação direta com a língua portuguesa, mas que tem a disciplina de língua portuguesa e literatura. Aqui tem um trecho de Shakespeare, em O Mercador de Veneza. Como é trabalhado isso em sala de aula, professor? Bom, Érica, eu normalmente utilizo, como a gente já tinha conversado, né, utilizo referências da alta literatura ou das artes plásticas, né? Primeiro, não como forma de ensinar, né, aos alunos através, né, ou priorizar o ensino através desses textos, mas utilizar esses textos como referência de diálogo para uma série de motivos. Primeiro, pela simples e importante divulgação desse repertório cultural. Segundo, através da leitura desses textos, é possível ser uma leitura orientada, você consegue permitir ao aluno traçar nexos entre o contexto de produção desse texto e o contexto atual. E isso gera consciência histórica, que é importante para o desenvolvimento da consciência social, de modo geral. E por isso, né, eu tento sempre buscar os contextos mais distintos, os textos né, que pertencem a uma época distante, para poder aproximá-los, tentar criar essa ponte. Esse é um trechinho, né, uma fala do personagem Shylock, que é um judeu. Ele é o vilão, né, do Mercador de Veneza, uma peça do William Shakespeare bastante famosa. Bom, essa peça, se a gente pega o contexto em que ela foi produzida, o Mercador de Veneza, ela demonstra um antissemitismo, né, um preconceito em relação ao judeu, que era comum à época, né, comum à Europa da época. Todos os países cristãos europeus tinham reservas em relação aos judeus no século XV e XVI. Bom, século XVI, XVII, enfim, até hoje, se abusar. De qualquer modo, aqui, e esse texto demonstra a ambivalência do texto clássico, porque embora durante toda a peça o Shylock seja o vilão, o judeu seja o vilão, a defesa, quando o William Shakespeare dá a voz à personagem, a gente percebe uma espécie de relativismo cultural, porque aqui o judeu defende o seu grau de igualdade em relação ao cristão, né? E ele tenta justificar uma vingança que ele tenta perpetrar em relação a outra personagem, né? Que na historinha uma personagem lhe deve dinheiro. E ele pede, o contrato que eles assinaram era que caso ele não conseguisse pagar a quantia pedida, ele teria direito a uma libra de carne dessa personagem. Todo mundo tenta demovê-lo, né, a não levar o contrato à frente, mas ele insiste. E insiste defendendo o quê? Que ele aprendeu com o desprezo que os cristãos sempre reservaram a ele,
a também ser vingativo. Ele aprendeu a maldade através do preconceito. Então, além da aula em si, do contexto específico da aula, o aluno, a partir de um texto como esse, ele tem acesso à cultura, à religião, a tudo o que acontecia na época, e ele pode fazer uma análise mais aprofundada se ele achar que deve futuramente. Exatamente. Em sala de aula, eu utilizo, inclusive, não para pensar na questão do judeu, mas no preconceito étnico-cultural com o qual a gente vive. Por exemplo, aqui no Brasil, o preconceito contra o negro. Sim. A gente, inclusive, existe um filme, Ó Paió, um filme brasileiro, na qual uma das personagem interpretada pelo Lázaro Ramos, tem uma hora que ela é ofendida por ser negra, né? E a fala da personagem é extraída, é um diálogo direto com essa fala do mercador de Veneza. Entendi. Então, onde houver preconceito, esse texto vai encontrar ressonância. Certo. E no ensino superior nós sabemos que há biblioteca nas faculdades que talvez não tragam os clássicos da literatura, mas trazem alguns textos que podem ser utilizados pelos alunos. No ensino médio, professor Tiago, há uma falha ou uma falta de acesso em relação a esses livros, a esses clássicos, e por esse motivo os alunos não conseguem ter acesso, ou, por exemplo, utilizar trechos como esse já podem satisfazer essa carência de um aluno do ensino médio? Bem, eu acho que na escola pública não há carência de livros, há carência de hábito de ir à biblioteca. Nos últimos tempos, o governo do estado tem servido muito bem as bibliotecas, né, tem públicas, investido bastante em livros, né, aos montes, né, de clássicos, principalmente, e também em livros mais, digamos, populares, né. O problema é que nós não temos ainda o hábito, muitas vezes, até por culpa do professor, de levar ele à biblioteca. Logicamente, né, numa escola com bastante alunos, nós não temos tantos volumes para uma sala usar, por exemplo, né, numa aula. Mas nós temos, sim, pelo menos 3 ou 4 livros clássicos acessíveis aos alunos. E hoje nós também temos a internet. E a internet. Certo. Então, no próximo bloco, nós vamos falar como a internet pode auxiliar ou talvez até prejudicar nesse momento. O Teoria e Prática volta já. Combinando qualidade de ensino com qualidade de vida, a FHO Uniararas foi feita para você, que deseja estudar em uma excelente instituição de ensino instalada em uma cidade com disponibilidade para atividades acadêmicas, esportivas, culturais e diversos espaços para lazer, além da segurança, que garante a Araras uma boa posição no ranking das cidades paulistas com melhor qualidade de vida, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Aqui você tem tudo o que precisa para iniciar uma nova fase e viver a experiência de morar sozinho sem perder a segurança, com um amplo estacionamento, campus arborizado e uma completa infraestrutura. Tudo oferecido pela FHO Uniararas, que teve conceito institucional 4 confirmado pelo MEC. Então, se você procura por qualidade de ensino, sem ter que se preocupar com o estresse do trânsito, medo da violência, arcar com alto custo de vida e respirar ar poluído, você busca um campus como o nosso e uma cidade como Araras, que permite a você ter uma rotina tranquila, contando com apartamentos e repúblicas próximas ao campus, facilitando o seu transporte até a faculdade. Experimente a FHO Uniararas, onde a tranquilidade, a qualidade de ensino e de vida andam juntas.
Estamos de volta com Teoria e Prática. E um questionamento: a internet auxilia ou prejudica na leitura de grandes clássicos? Professor Tiago, nós terminamos o bloco anterior falando exatamente sobre isso. As bibliotecas, pelo que você me disse, existe aí um investimento do governo. Mas talvez o aluno não vá até ela. De fato, ele não se desloca, não tem o hábito de fazer isso. Mas a internet ele tem. Então aí nós temos a TV, a internet, que de certa forma substituiu a leitura. Isso é bom ou é ruim? Bem, tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado, digamos, ruim é que nós temos muito resumo, muita facilidade de conseguir o material, por exemplo. Né? Então, você não cria no aluno aquela dificuldade necessária para estudar, né? Ou para adquirir conhecimento. O conhecimento não vem muito fácil para ninguém. Então, você facilita demais, mastiga demais, o que acaba não dando em nada, porque ele só usa aquele dado para fazer um trabalho ou uma prova e morre ali. Não acumula conhecimento. Não se torna um né? hábito. Não se torna um hábito ou um acúmulo de conhecimento que um livro daria para ele. Né? Agora, tem um lado bom da internet, que é o fato de você poder até mesmo ter facilidade para ter acesso aos clássicos. Né? Você pode baixar um texto na internet, né? Você pode ler no computador, você pode achar textos falando daquele livro no computador, então fica mais fácil, que muitas vezes a biblioteca não tem, mas você pode ter esse acesso. Então, tem um lado bom e um lado ruim. Pesquisando sobre o assunto, eu tive acesso, mesmo em uma reportagem que nós vamos ver de algumas dicas de livro da revista Veja, eles entrevistaram algumas alunas muito jovens, de 18, 20 anos, que usaram a internet para desenvolver um blog e, assim, encontrar pessoas que também gostavam de ler grandes clássicos. E isso eu acho que facilitou. Uma delas, ela recebe em torno de 10 livros por mês para fazer resenhas e colocar no blog. E a editora acredita que ela seja uma ponte entre o livro, a editora, a publicação e os alunos. O que você acha disso? Bem, eu acho esse clube do livro, né, clube de leitura que hoje em dia está crescendo, eu acho muito bom. Né? Porém, a gente estava conversando sobre isso antes, que atrai quem já lê, muitas vezes. Então, quer dizer, você não amplia o público leitor, você apenas cria um link entre leitores já existentes, já habituados a ler. Porém, é claro, um resumo pode estimular a pessoa a procurar o livro. Isso é o lado bom. Né? Ele vai lá, o aluno vai ler o resumo, ele se estimula, gosta do enredo, gosta da história e vai atrás do livro. Então, pode ser um estímulo. Né? Agora, eu não sei até que ponto, nós precisamos de pesquisa para isso tem aumentado o número de pessoas com hábito de leitura. Certo. Professor Fabiano, acredito que tenha alguma forma de estimular esses alunos, como o professor Tiago disse. Alguns, os que são atraídos, são aqueles que já têm o hábito, o que gostam. Nós precisamos dar um jeito de atrair aqueles que não têm esse hábito. Mas olha um dado interessante. Tem um estudo da Universidade de Oxford que demonstra uma conexão entre leitura e o sucesso profissional. E eu achei bastante interessante isso, que eles entrevistaram 17.200 pessoas, nascidas lá por volta de 1970. E foram comparadas algumas atividades extracurriculares desenvolvidas por essas pessoas. A posição hierárquica modificou em relação a tanto às mulheres quanto aos homens das pessoas que praticavam mais a leitura, desde a época, é lógico, que foram inseridas na escola. Uhum. Será que, de fato, isso seria um fator que estimule alguns alunos em algumas áreas na faculdade? Saber sobre esse índice? Bem, eu acredito que talvez, porque, na verdade, a gente desde sempre, né, na nossa formação, a gente sempre ouve dizer, né, de que ler é bom, né, de que ler de que ter bons hábitos culturais trazem benefícios para a nossa vida. Por isso que a gente sempre tenta, por isso que a gente convive, mesmo que indiretamente, com a leitura, pelo menos com a boa propaganda dos livros. Uhum. Né? Eu creio que sim, a divulgação desses dados demonstra uma verdade que já faz parte do nosso imaginário, né? Que ler traz bons resultados para a nossa formação.
O que talvez possa atrair, e eu acho que esse é o esforço dos professores que tentam introduzir, né, sobretudo a leitura dos clássicos na sala de aula, é promover a identificação do indivíduo com o texto clássico. Né? A partir do momento que você desmistifica uma série de lugares comuns, como, por exemplo, a internet ou a cultura de massa é a grande vilã que atravanca o contato com o texto clássico. Mas, na verdade, as referências oferecidas pelo texto clássico também compõem a cultura de massa. Sem dúvida. O que talvez, talvez possibilite, eu digo talvez porque é um terreno movediço, escarpado. É verdade, a gente vive numa época, as nossas condições, o próprio sistema de produção, a aceleração temporal, atrapalha a leitura. Mas a partir do momento que você reconstrói, né, a ponte perdida da fruição, do prazer pela leitura, você pode introduzi-la no cotidiano dos indivíduos. Isso através da identificação. E esse prazer pode começar, por exemplo, através de um livro popular. Sim, programa de TV, filme, os próprios resumos da internet, como o professor Tiago disse. São vários os métodos. Existem uma série de... Então, para o próximo bloco, algumas dicas de leitura? Vamos lá. Ok, então, no próximo bloco teremos algumas dicas de leitura, talvez até a partir de algum livro que você já tenha lido. O Teoria e Prática volta já. Hoje vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. Estamos de volta com o Teoria e Prática. E agora, talvez o momento mais esperado, algumas dicas de leitura para futuramente vocês conseguirem chegar num clássico. Professores, temos um dado de alguns livros que são, é lógico, livros mais populares. Harry Potter, 400 milhões de exemplares vendidos, 3 milhões apenas no Brasil. E Saga Crepúsculo, que acho que é uma das últimas, 120 milhões de exemplares vendidos, sendo 5 milhões e meio só no Brasil. Eu vou deixar esses dois por último, porque alguns alunos, algumas pessoas que estejam assistindo ao programa, talvez já tenham lido e queiram saber a partir deles quais livros poderiam seguir. Vamos começar? Tem uma tela aqui, que é uma reportagem da revista Veja. Se o ponto de partida desse aluno ou desse ouvinte são os romances do americano Nicholas Sparks, ele sugere duas vertentes, dois caminhos. A partir daí, eu vejo que até ali Romeu e Julieta, Dom Casmurro é algo solicitado para vestibular. Né? Temos também aqui
Guerra e Paz, aqui já no final, né, da tela, mas são livros a partir de um romance, uma história, creio aí, até histórias mais leves, aquilo que vocês chamam de água com açúcar. Então, nós temos ali romances bem mais leves, uma leitura talvez mais tranquila, para depois chegarmos em grandes clássicos. Esse pode ser um caminho? Eu creio que sim, eu creio que sim, não. Eu acho que esse é o caminho, de fato, né? A gente parte das referências mais próximas. Por quê? Quando a gente pensa na constituição do clássico, na influência do clássico, esse quadro ao contrário, normalmente, né? Em linhas gerais. Por quê? Os textos clássicos, eles lançam uma série de motivos, uma série de temas que se perpetuam na literatura e chegam até a literatura de massa, né? Ou a cultura de massa, de modo geral. Então, as histórias de amor, os conflitos políticos, como presentes em Rei Lear ou na Guerra e Paz, a história de amor presente em Jane Eyre, esses grandes temas são universais, né? Então, na verdade, Nicholas Sparks possivelmente aprendeu através dos clássicos a fórmula literária que ele tornou comercializável. Olha que interessante. E aí, mais uma tela, né? Nós temos aqui a menina que roubava livros. Professor Tiago, você comentou no intervalo que os alunos do ensino médio receberam do governo esse livro e virou o que nós chamamos de uma febre. Talvez esse possa ser um caminho indicado por vocês, professores, para depois seguir para o Diário de Anne Frank, de Amor e Trevas, ou como quer que seja que o aluno prefira seguir ou o professor indique. Pode ser um caminho? Sim, né? Como diz o Fabiano, né? É um caminho positivo e rico, né? Quer dizer, você começa com um livro, digamos, mais palatável, né? Mais fácil de mastigar e, aos poucos, você vai introduzindo, né? Alimentos mais sólidos, né? Ou com paladares mais sofisticados, né? Para o aluno. Então, você vai criando uma prática aí, né? Que o legal desse quadro é você criar uma prática de leitura, né? Não adianta você ler um clássico, porque é um clássico, né? Você tem que ler porque você tem um hábito de leitura. Então você vai atrás por conta. Porque tem prazer. Tem prazer, né? Nessa leitura. Mas tem que ser estimulado, né? E aí nós talvez temos um problema, os professores que talvez desconheçam todos esses clássicos também para poder fazer a indicação, né? Porque enquanto professores, os professores são referência. Talvez o que o professor diz pode ser um caminho a ser seguido pelo aluno. Esse professor também precisa de mais conhecimento, então, sobre isso. Sim, exatamente. Na verdade, a gente, conversando com o professor Tiago, né, a gente chegou a essa conclusão que, na verdade, a gente só comunica o prazer da leitura quando a gente sente prazer. Sem dúvida. Né? Então, na verdade, o caminho precisa de guia. Né? Não são todos os leitores que se descobrem sozinhos. Então, a referência que o professor oferece é muito importante. Certo. Então, aqui, para a gente entender mais um pouquinho, a Cabana acho que foi uma febre durante um tempo, não para os alunos, para os mais jovens, mas até para as pessoas mais velhas. E poderiam seguir, talvez, aí um encontro marcado. Temos alguns clássicos aqui embaixo. Desonra, né? A Herdeira, Os Sertões. Sim. Então, temos alguns livros muito bons. Só que eu acho interessante, eu vou mudar a tela, para nós vermos para quem começou em Harry Potter. Sim. Então, o que pode seguir? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, acredito que seja uma boa sequência para algumas pessoas, porque também a leitura não é tão difícil. E depois, aqui, professor Fabiano, me ajude. Sim. Um clássico a Odisseia. Sim, olha, aqui Odisseia também é usado em vestibular? Me parece que o Harry Potter é um exemplo aí da janela aberta a muitos ventos, né? Porque se a gente pega títulos como Sherlock Holmes, tem a mesma atmosfera, né? A atmosfera da Inglaterra vitoriana que aparece no Harry Potter de alguma maneira. E se a gente pegar a esteira das histórias de aventura, a gente tem a trilogia do Senhor dos Anéis, a gente tem Dom Quixote, e a gente pode pegar a questão da magia, do fantástico, a gente tem O Homem da Areia, do Hoffman, enfim, até chegar a um clássico
dos clássicos, que é a Odisseia do Homero. Então, até o percurso histórico, a consciência de como essas formas literárias nasceram, dá para se, com um bom guia, com um bom professor, que indique pelo menos o caminho, eu creio que Harry Potter é um ótimo começo. E agora, para finalizar, nós temos a saga Crepúsculo. E acho bastante interessante porque o Morro dos Ventos Uivantes foi sugerido, não sei se por uma coincidência, mas pelo próprio filme, pelo próprio livro da menina que lia o Morro dos Ventos Uivantes. E assim, até por um outro caminho que é Drácula. Para quem gosta muito desse caminho, né, tem uma outra opção. Mas, então, aqui nós temos algumas dicas para os alunos ou os ouvintes que quiserem. Isso vai ficar na tela, para que eles possam voltar, parar a tela para saber como seguir adiante. E talvez aqui uma boa dica, eu gostaria de deixar, para que vocês deixassem para esse ouvinte, algum livro, fora esses que nós já falamos, que esse aluno possa começar com muito prazer em relação à leitura. Professor Fabiano, o que nos indica? Bom, existem alguns textos clássicos que são... eu estou sendo influenciado pelo quadro aqui, porque como o Crepúsculo envolve, né, a atmosfera gótica, fantástica, que é muito atraente principalmente atraente para o jovem, né, esse elemento sobrenatural que permeia boa parte dos textos. Se a gente pegar os contos do Edgar Allan Poe, os contos do Edgar Allan Poe são contos, primeiro por serem contos, eles são textos curtos, né? Eles têm um efeito de surpresa, de peripécia, que é muito atraente, muito palatável. Existe uma tradução da Clarice Lispector, muito ao gosto, muito ao sabor da nossa língua, dos contos do grotesco e do arabesco, são os contos desse escritor americano do século XIX. São um ótimo começo, para você já começar com um clássico que se ramifica, que dialoga com a tradição da literatura. Professor Tiago, alguma dica? Compartilha com a ideia do professor Fabiano? Sim, compartilhe, mas eu indicaria, no caso, o Shakespeare, né? Porque como ele tem várias peças, então uma comédia humana, né? Você tem vários gêneros humanos ou situações humanas representadas, então a chance de você achar uma peça dele e gostar é muito grande. Entendi. E é um clássico imenso, né, para a literatura. Sem dúvida. Bom, eu gostaria de ficar horas conversando com vocês dois, porque, de fato, falar sobre os clássicos, essas dicas, são muito pertinentes e relevantes a todos que nos ouvem. Mas convido para um próximo bate-papo, e assim a gente pode entrar em alguns assuntos mais específicos ainda. Obrigada pela presença, professor Fabiano, professor Tiago. Para quem tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, tanto sobre esse tema quanto qualquer outro assunto, pode nos mandar um e-mail para teoriaepratica@uniararas.br. Fico por aqui e até a próxima!